Imagine estar em sua própria casa e de repente ouvir estrondos inexplicáveis, ver móveis se moverem sozinhos e até mesmo testemunhar uma presença invisível interagindo com você. Parece cena de um filme de terror, não é? Mas para a família Hodgson, isso foi uma realidade aterrorizante. Se você adora histórias de terror, baseadas em eventos reais, prepare-se para conhecer o caso mais assustador e bem documentado da história: a assombração de Enfield. O que começou como uma brincadeira inocente com um tabuleiro Ouija se transformou em um pesadelo que envolveu policiais, jornalistas e investigadores paranormais. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa assombração perturbadora, desde os primeiros sinais até os fenômenos mais inexplicáveis que aterrorizam até os céticos. Você vai descobrir como uma simples família se tornou o centro de um dos maiores mistérios sobrenaturais do século XX. Se você quer mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E prepare-se para uma aventura arrepiante pelo mundo do desconhecido. Vamos começar! Tudo teve início com um tabuleiro Ouija. Ou pelo menos é o que as duas meninas no centro da história de hoje mais tarde alegariam. Um simples jogo vendido para crianças levaria alguns anos para que os efeitos dessa exploração inocente no outro mundo viessem à tona, mas quando finalmente aconteceu, desencadeou o que pode ser um dos assombros mais bem documentados da história. Um incidente que viu investigadores paranormais, policiais e jornalistas testemunhando a atividade paranormal. Um caso que tornou o termo poltergeist mundialmente famoso e influenciaria a cultura popular. Esta é a história do poltergeist de Enfield. O primeiro incidente, como acontece frequentemente em eventos que envolvem supostos poltergeists, foi quase insignificante comparado ao que viria depois. A família Hodgson era composta por Peggy Hodgson, mãe solteira, e seus 4 filhos: Margaret, de 13 anos, Johnny, de 10 anos, Billy, de 7, e finalmente Janet, de 11 anos, que por alguma razão era o alvo principal da coisa que estava atormentando sua casa. Começou com ruídos, apenas batidas estranhas ou arranhões, nada que você não pudesse descartar como a casa se assentando à noite. Mas essas batidas começaram a se tornar mais pronunciadas, mais consistentes. Você pensaria que era talvez um vizinho batendo na parede, mas isso aconteceria em áreas aleatórias da casa, e de qualquer forma, os Hodgsons eram próximos de seus vizinhos. Na verdade, eles desempenhariam um papel fundamental nesta história. Mas em 30 de agosto de 1977, as coisas escalariam repentinamente. As crianças estavam indo para a cama uma de cada vez, e Peggy, do andar de baixo, ouviu um estrondo horrível e repetido. Ela correu para o andar de cima para ver o que estava acontecendo, mas nada parecia errado. Janet disse à sua mãe que a cama do irmão Billy estava muito estranha e que estava se movendo sozinha. Na noite seguinte, a própria Peggy testemunharia eventos estranhos em sua casa. Mais uma vez, no início da noite, Peggy ouviu um estrondo alto vindo de um dos quartos do andar de cima. Ela correu para o andar de cima, farta de as crianças brincarem de jogos bobos com ela de novo. Janet afirmou que as crianças não eram as culpadas e que o barulho vinha da cômoda delas. Quase imediatamente, Peggy viu as gavetas se movendo pelo chão em direção a elas. Peggy empurrou a cômoda de volta para a parede, apenas para que o objeto se movesse novamente sozinho. Atordoada e provavelmente muito confusa, Peggy tentou mais uma vez empurrar os móveis de volta para o lugar, mas desta vez não se moveu, como se alguma força invisível estivesse segurando-a no lugar. A sensação repentina de que isso não estava sendo causado por algo natural, e que alguém ou algo estava segurando as gavetas no lugar, foi demais para a mãe. Ela pegou seus filhos, saiu da casa imediatamente e foi para a casa de seus vizinhos, os Nottinghams. Vic, o marido, era empreiteiro. Decidiu dar uma olhada na casa dos Hodgsons para descobrir a causa. Vic deixou Peggy para trás e foi investigar a propriedade sozinho. Embora ele não tenha encontrado nenhum problema estrutural que pudesse estar causando as gavetas da cômoda a deslizarem pelo quarto, ele relatou ter ouvido um barulho de batidas distinto, um som que parecia segui-lo pela casa. Ele não conseguiu identificar o que era,
Ouvi as batidas na porta da frente, mas quando fui para toda a casa, verifiquei. Verifiquei as paredes, verifiquei tudo. Claramente perturbada, Peg ligou para a polícia. O que exatamente ela esperava que eles fizessem não está claro, mas ao mesmo tempo, sua resposta parece muito razoável. Para quem você recorre quando algo traumático, mas inexplicável, acontece em sua casa? Os dois policiais chegaram à casa de Enfield à 1 da manhã e também experimentaram os estranhos sons de batidas ao redor da propriedade. Mas isso não seria tudo. Logo que estavam prestes a sair, uma das policiais notou uma cadeira oscilando sozinha. Então, do nada, a cadeira caiu e deslizou pelo chão em direção a ela antes de parar. Verifiquei para ver se havia alguma possibilidade de uma pedra rolar no chão, para ver se a pedra seguia a mesma direção que a cadeira. E não seguiu. Não rolou. Verifiquei se havia fio sob o assento da cadeira e não encontrei nenhuma explicação. Já temos a polícia e os vizinhos como testemunhas possíveis neste caso estranho, mas foi neste ponto que Peg começou a contatar a mídia. Noite após noite de eventos estranhos havia deixado ela e sua família perturbados. Eles precisavam de respostas e não sabiam para onde se virar. O jornal, o Daily Mirror, decidiu enviar o repórter Douglas Spence para a casa, junto com o fotógrafo Graham Morris. A dupla queria passar a noite sozinhos na casa para ver se testemunhariam algo eles mesmos. Então, os Hodgsons foram para a casa de seus vizinhos enquanto os repórteres investigavam, e nada aconteceu. Era por volta das 2:30 da manhã, quando a dupla finalmente decidiu desistir. Decepcionada porque poderia conseguir um pequeno artigo sobre essa história, mas previsivelmente nada mais do que isso, até que a família Hodgson voltou para ir para a cama. Antes que Morris tivesse a chance de ir embora, eles testemunharam legos e bolinhas de gude das crianças voando pelo quarto. O próprio Morris foi atingido por um dos tijolos. O Mirror continuou a cobrir os eventos ainda mais. Eles foram os que decidiram contatar uma das instituições mais prestigiadas do Reino Unido quando se trata de investigar o estranho e inexplicável, a Society for Psychical Research. A organização, fundada em 1882, se dedicou a pesquisar áreas das quais a ciência tradicional tende a se esquivar, especificamente incidentes do que poderia ser descrito como fenômenos psíquicos ou paranormais. O SPR enviou Maurice Gross, um inventor e um de seus mais novos investigadores. Alguns dizem que Maurice se interessou particularmente pela família, pois a atividade parecia estar cada vez mais centrada na jovem Janet Hodgson. Apenas um ano antes, Maurice havia perdido tragicamente sua própria filha, cujo nome era Janetin. O que quer que tenha influenciado seu comportamento, Maurice iria além do que seria esperado de um investigador em sua posição. Ele não viu apenas uma oportunidade de fornecer provas de um possível fenômeno que não conhecemos. Ele viu uma família necessitada. Uma família que não tinha para onde recorrer. Uma família que precisava dele. Morris voltou dias depois, interagindo com repórteres do Mirror, por volta das 1:15 da manhã. Depois de uma noite tranquila até aquele momento, eles ouviram um estrondo alto, vindo do quarto das meninas. Eles correram para o andar de cima para encontrar as meninas, de alguma forma, ainda dormindo profundamente em suas camas, mas uma cadeira havia sido virada pelo quarto. Morris estava convencido naquele momento de que este era um caso que exigia uma investigação séria. Naquele fim de semana, o assombro de Enfield apareceria na primeira página do Daily Mirror e várias estações de rádio apresentaram a história, incluindo a BBC Radio 4, que enviou seu apresentador para passar a noite na casa. Naquela noite, os jornalistas testemunhariam as cadeiras familiares sendo arremessadas pelo quarto e um incidente de uma cama tremendo. Em pouco tempo, o assombro de Enfield havia se tornado um dos casos mais confiáveis de assombração da história. Não eram apenas qualquer pessoa relatando o caso. Havia testemunhas confiáveis do fenômeno que estava acontecendo. Acabamos de ouvir um barulho. Tendo descido as escadas, acabamos de ouvir um barulho lá em cima. E a cadeira que estava ao lado da cama de Janet parece ter se movido. A cadeira foi jogada a 2 metros. Bem, espero que minha mão não esteja tremendo, porque foi bastante forte. O SPR decidiu que,
Com um caso tão potencialmente significativo, um investigador mais experiente deveria ser enviado para ajudar Maurice Gross, que neste ponto testemunhou pessoalmente uma série de atividades semelhantes a poltergeists. Esse investigador seria o autor, Guy Leon Playfair. Vale ressaltar que Playfair e Gross não visitaram apenas algumas vezes. Eles compareceram à casa em centenas de ocasiões e dedicaram anos de suas vidas a este caso. Os eventos estranhos continuaram à medida que a investigação começou de verdade. Objetos voariam pelos quartos, sons estranhos de batidas seriam ouvidos por toda a casa. Mas foi apenas no domingo, dia 25 de setembro, que as coisas começaram a escalar para outro nível. Peggy Hodgson morava na mesma rua que seu irmão, John Burkham, e sua esposa Sylvia. Nesta noite em particular, a atividade havia se tornado demais para a família, e eles decidiram que precisavam sair. Então, eles foram para a casa de John, a poucos quarteirões de distância, enquanto faziam xícaras de chá. Sylvia afirmou ter visto um brinquedo de criança aparecer no ar diante de seus olhos, antes de cair e bater no balcão da cozinha. Será que o que era responsável por esses incidentes estava crescendo em poder? Estava livre para vagar por onde quisesse? Ou estava ligado a alguém da família Hodgson? A atividade continuou. Os sons estranhos e os objetos em movimento continuaram a ser testemunhados por repórteres, investigadores e a própria família. Mas realmente estava começando a cobrar seu preço das crianças, especialmente Janet, que parecia estar experimentando o fenômeno estranho mais. Peggy havia tentado desesperadamente convencer o conselho de Enfield a transferir sua família de sua casa. Mudar entre propriedades do conselho não é particularmente simples, e provavelmente não é exagero sugerir que um conselho local não estava acostumado a lidar com casos que envolviam assombrações. Janet estava tendo dificuldades na escola nesse ponto, um fato compreensível, já que nenhum membro da família estava conseguindo dormir muito. Peggy conseguiu obter fundos para pelo menos levar sua família para a praia por uma semana, para permitir que eles tivessem a chance de descansar. E funcionou. Enquanto a família estava fora, parece que o que quer que estivesse a atormentá-la não seguiu. Eles conseguiram experimentar uma semana de paz à beira-mar. Mas assim que retornaram, foram recebidos de volta em sua casa de horrores, e não demoraria muito para que o que quer que estivesse compartilhando sua casa com eles decidisse que queria se comunicar. Enquanto a família estava fora, Morris decidiu começar a tentar se comunicar com a presença através de aparentes batidas. Quando a família voltou, eles se sentaram, e ele começou a fazer perguntas ao espírito. Morris fez horas e horas de gravações dentro da casa e capturou essas sessões em fita. No sábado, 12 de novembro, Janet se viu sendo jogada da cama para o chão. Naquela mesma manhã, Peggy havia começado a colocar blocos de notas e canetas pela casa como um teste para ver se ele tentaria se comunicar de outras maneiras. Em 5 minutos, ela encontrou um bloco com uma caligrafia irreconhecível. Simplesmente dizia: "Eu ficarei na casa. Não leia isso para ninguém, ou eu retaliarei." No fim de semana seguinte, Janet teve uma convulsão violenta. O médico deu a ela um sedativo, e a família a colocou na cama. Mais tarde naquela noite, o tio da menina foi verificar como ela estava, apenas para encontrá-la estranhamente deitada em cima do rádio, em uma posição mais natural. Este foi apenas o começo de Janet, aparentemente sendo fisicamente manipulada. E ela costumava ser encontrada inconsciente em lugares estranhos. Pouco depois que essa fisicalidade começou, Janet começou a produzir desenhos. Desenhos que ela parecia criar em um estado quase semiconsciente, uma técnica que ela testemunhou um médium fazendo em sua casa nas semanas anteriores. As imagens eram escuras, com sangue, morte e facas sendo um aspecto consistente de todos os desenhos que ela criou. 3 de dezembro de 1977. Outra noite de Janet, aparentemente sendo jogada pelo quarto, terminou quando Mel Reese ouviu outro som estranho às 1 da manhã, um período comum em que o poltergeist parecia estar no auge de sua força. Ele correu para o corredor para testemunhar Janet deslizando escada abaixo de cabeça enquanto ainda dormia. Desde que Morris entrou em contato com o espírito, a atividade havia se tornado mais comum e ainda mais focada em Janet do que antes. No início de dezembro,
a entidade revelou sua voz, aparentemente assumindo o controle de Janet às vezes e falando em uma voz rouca. No primeiro exemplo disso, Morris conseguiu capturar novamente em fita. Ele desafiou o espírito a falar com ele. No início, ele foi recebido com a resposta de um latido de cachorro e um assobio. Antes que a voz se fizesse ouvir pela primeira vez, ela afirmou ser alguém chamado Joe. Embora a voz permanecesse a mesma nos meses seguintes, a pessoa que aparentemente estava falando mudaria. Essa foi a primeira vez que ouvimos a voz, e desde então a ouvimos novamente, e ela estava ficando mais alta. Essas vozes eram ásperas e profundas, falando de maneira quase infantil, depois de fazer piadas grosseiras e provocar os investigadores. Apenas alguns dias depois, a voz começou a afirmar que era, na verdade, o espírito de alguém chamado Bill. Quando Morris perguntou a Bill como ele havia morrido, a voz respondeu através de Janet que ele ficou cego e teve uma hemorragia, morrendo na cadeira da sala de estar. Uma alegação que seria assustadoramente confirmada em uma data posterior, quando os investigadores conseguiram entrar em contato com o filho do antigo morador da casa, Bill Watkins. Seu filho confirmou que seu pai, de fato, havia morrido de uma hemorragia naquele local exato no andar de baixo. Mas ele descreve exatamente: isso é exatamente o que aconteceu. Ele morreu nesta cadeira aqui na sala de estar. Minha mãe saiu para fazer compras por 10 minutos. Quando voltou, ele estava morto. Como parte da investigação, câmeras automáticas foram instaladas ao redor da casa para tentar capturar quaisquer eventos estranhos, tirando uma imagem a cada quarto de segundo. Essas câmeras conseguiram capturar a série de fotos que agora se tornaram sinônimos do caso. Dependendo se você é um cético ou um crente, as imagens mostram uma jovem saltando pelo quarto, ou algo a movendo pelo ar contra sua vontade. Mais de 30 anos depois, essa série de fotos ainda fascina e divide as pessoas em igual medida. Esse não foi o único incidente aparente de levitação testemunhado. No entanto, em um experimento, um investigador tentou convencer o espírito a demonstrar seu poder e levitar Janet enquanto a menina estava em seu quarto. Para começar, os objetos começaram a se mover, incluindo uma almofada que parecia aparecer milagrosamente no telhado da casa. Mas mais uma vez, falando através de Janet, o poltergeist disse aos investigadores que eles não podiam estar no quarto para ver sua performance. Isso não impediu que o que aconteceu fosse testemunhado por duas pessoas que passavam, no entanto. Uma mulher afirmou ter visto vários objetos batendo na janela do quarto, antes de ver a jovem Janet flutuando pela janela horizontalmente. Uma segunda testemunha também afirmou ter visto Janet flutuando pela janela e até mesmo batendo no vidro. Quando o padeiro que entregava pão na porta ao lado estava passando pela estrada, ele ouviu uma grande comoção na casa dos Hudson. Eles olharam para fora, as cortinas estavam puxadas. Atravessando, ele olhou para cima e viu Janet flutuando pelo quarto em posição horizontal. Assim, seguido por alguns livros e brinquedos. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado da rua, está uma mulher que vende picolés. Vi Janet deitada de bruços e ela estava flutuando. Ela estava subindo e descendo na frente da janela do quarto. Apenas alguns dias antes do Natal, o peixe dourado de estimação da família foi encontrado morto. Falando mais uma vez através de Janet, Bill assumiu a responsabilidade pelo ato. No dia de Natal, seu papagaio de estimação também seria encontrado morto. E, segundo relatos, uma cortina se enrolou no pescoço de Janet, a sufocando. Ela foi encontrada por Peggy e desenrolada antes que algo ruim acontecesse. Depois de quase 4 meses de eventos estranhos, os incidentes estavam se tornando cada vez mais violentos. Mensagens estavam aparecendo em novas formas. A palavra foi encontrada manchada na parede do banheiro com excrementos humanos. Uma mensagem feita de 20 pedaços individuais de fita foi encontrada em uma parede que simplesmente dizia: "Eu sou Fred." Peggy testemunhou o que descreveu como a metade inferior de um homem vestido com calças antigas subindo as escadas. Repórteres continuaram a visitar a casa, e a BBC Scotland até gravou uma visita à família, na qual conseguiram capturar Janet falando na voz rouca, além de capturar os sons de batidas pela casa. Em abril,
Depois de 8 meses de intensa investigação, Morris e Guy fizeram uma pausa, mas pediram à família para registrar qualquer atividade paranormal que ocorresse. Quando eles retornaram apenas algumas semanas depois, descobriram que Peggy havia feito anotações. Então, mais de 150 incidentes, a família estava cada vez mais vendo aparições de pessoas na casa. E pequenos incêndios inesperados começaram a acontecer. Patrons de longa data da Tapp Library podem notar a semelhança perturbadora com outro local assombrado, a casa de Sally. Foi nessa época que os infames investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren se envolveram no caso. O assombro de Enfield teve um grande impacto na imaginação de muitos, influenciando a cultura popular em torno do fenômeno dos poltergeists e desempenhando um papel importante na criação dos filmes Ghostbusters e, é claro, Poltergeist. Mas na verdade o público mais jovem pode associar o caso de Enfield ao filme mais recente, The Conjuring 2, Invocação do Mal. Ed e Lorraine Warren eram famosos por seu envolvimento em inúmeras investigações paranormais, incluindo a casa de Amityville e os mistérios em torno da boneca Annabelle. Mas, apesar do que The Conjuring sugere, eles tiveram apenas um envolvimento mínimo no caso de Enfield, visitando por um breve período com sua equipe em junho de 1978. O filme sugere que certos aspectos do assombro foram falsificados pelas crianças. Uma crítica comum a muitos dos eventos estranhos que aconteceram na casa é que as crianças poderiam simplesmente estar fazendo pegadinhas, especialmente quando se tratava das vozes que Janet parecia estar imitando e das fotos de aparente levitação. Vale ressaltar que muitos dos incidentes de móveis se movendo ocorreram fora da vista dos investigadores, e quase sempre quando as crianças estavam presentes. Porém, os próprios investigadores admitem isso. Maurice Gross diz ele mesmo que houve casos em que as crianças faziam pegadinhas e alegavam que os fantasmas aparentes estavam fazendo isso. Mas ele acredita que esses foram simplesmente casos de crianças sendo crianças durante um período muito estranho em suas vidas, e que esses incidentes, de forma alguma, diminuem a quantidade esmagadora de evidências que ele mesmo, outros investigadores, jornalistas e até mesmo a polícia testemunharam. Quando se tratava das vozes, Morris afirmou ter realizado inúmeros experimentos para determinar se Janet estava inventando, incluindo encher sua boca de água, tapar sua boca e depois ver se ela ainda conseguia fazer a voz, o que surpreendentemente resultou em respostas de Bill e seus amigos. Ele também sugeriu que, devido à aspereza da voz e ao local na garganta em que ela estava sendo criada, seria impossível para qualquer pessoa mantê-la por horas a fio sem destruir sua voz. O Sr. Gross disse: muitas pessoas que ouvem essas vozes produzidas pelas crianças simplesmente dirão que elas são muito boas ventrílocas e que tudo isso é uma farsa. Como você reagiria a isso? Certamente não. Não há certamente nenhum ventríloco muito bom. Fizemos testes neles para ver se eles podiam fazer ventriloquismo, e eles não puderam manter esse tipo particular de voz por qualquer período de tempo sem danificar as cordas vocais. É absolutamente impossível. Quero dizer, deve haver alguma rouquidão associada a ela. Mas não se esqueça, essas crianças não fazem isso por alguns minutos ou algo assim. Elas fazem isso por longos períodos, até 3 horas, e sem nenhuma rouquidão ou dor de garganta. O que quer que tenha realmente acontecido durante a breve visita dos Warrens à casa de Enfield, Peg ficou cada vez mais preocupada com o bem-estar mental e físico de Janet, e ela foi enviada para viver temporariamente em uma casa administrada por freiras. Um mês depois, Janet foi internada no Moseley Institute of Neuropsychology, em South London. Lá, eles realizaram uma série de testes nela para ver se havia alguma razão física ou psicológica possível para o que ela estava experimentando. Nada foi encontrado, e Janet não experimentou nenhuma atividade paranormal enquanto estava no hospital. Quando Guy e Morris perguntaram por que ela achava que era assim, ela sugeriu que o espírito precisava das outras pessoas em sua casa para construir sua energia. Contudo, depois de 6 semanas de paz, na mesma noite em que Janet voltou para sua casa, o terror começou novamente. Meia hora depois de chegar em casa, Janet viu com toda clareza
o espírito de um menino parado na cozinha da família. O fenômeno sob controle, ou pelo menos tentando entender o que estava acontecendo, Guy foi colocado em contato com um médium holandês que não falava uma palavra de inglês. Playfair pediu ao médium que tentasse curar o que estava errado. Na casa, o médium subiu sozinho para o quarto das crianças. O que ele realmente fez lá em cima, Guy não sabe até hoje, mas o que quer que ele tenha feito, pareceu ter um efeito profundo na atividade na casa. Ao longo do próximo ano, a crueldade e a regularidade do fenômeno começaram a diminuir. Vale ressaltar que o médium afirmou que uma mulher de 24 anos estava de alguma forma conectada aos incidentes que estavam ocorrendo na casa, mas ele não tinha certeza de quem ela era. Da mesma idade da filha de Maurice, Janet, que tragicamente perdeu a vida. Embora ele não tenha parado completamente, um ano depois, em 1979, os Warrens retornariam à casa e captariam mais evidências. Mas nada que parecesse tão violento ou poderoso como o que a família estava experimentando antes da visita do médium. Naquele outono, a família pediu a um padre que viesse abençoar a casa, o que mais uma vez fez com que os eventos estranhos diminuíssem o poder ainda mais. Mas, de acordo com os Hodgsons, o que quer que estivesse dentro daquela casa nunca desapareceu completamente. Eventualmente, a família conseguiu se mudar da casa. Depois de algum tempo fora, Janet se recuperou totalmente, e agora afirma que há muitos incidentes de que ela não se lembra claramente. Muitas das pessoas desta história infelizmente já não estão mais conosco. Suas histórias nunca mudaram. Janet e Margaret continuam falando sobre suas experiências aterrorizantes na infância, e Maurice Gross ficou apaixonado pelas evidências que sua investigação havia descoberto até sua morte em 2006.